memória dos meus respectivos pais e irmãos falecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nos encontramos aqui reunidos para a celebração da Eucaristia, que é a ação de graças. É um momento forte para agradecermos ao Senhor as graças que Ele nos concede cada dia. Nesta ocasião é um momento especial para associarmos à ação de graças das Seias e dos Jeremias, e hoje celebram, como disse, as suas bodas de ouro matrimoniais. Vamos depois preparar-nos para celebrar com fé estes santos mistérios. Para isso, comecemos por reconhecer humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a nós, irmãos, em muitas vezes por pensamento, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos sais e santos, e a vós, irmãos, que comigo e Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, Criador e Guia de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio ao meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim.
pretende alguém instaurar num processo, compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio, quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola de São Tiago. Irmãos, de que serve a alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras. Assim, também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé.
Palavra do Senhor. Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e me render glória. Aleluia, aleluia, quando as lutas vierem derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, em ti eu canto glória. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias e outros dizem que és um dos profetas que voltou. Jesus então perguntou-lhes: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias, o Cristo. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito. O Filho do Homem tinha de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. O Filho do Homem tinha de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contrariá-lo, a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque tu não compreendes as coisas de Deus, só compreendes as coisas dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida, quem gastar a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Palavra da salvação.
Vamos refletir por alguns momentos sobre as 3 leituras bíblicas que acabamos de escutar, ou melhor, as 4, já que o Salmo Responsorial é também uma leitura bíblica. Começaria exatamente pelo Evangelho e pela primeira parte, em que Jesus Cristo faz com que uma sondagem de opinião junto dos seus discípulos, perguntando-lhes o que é que as pessoas diziam acerca dele, acerca de Jesus. E então os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que és um dos profetas. Ora, havia de facto no povo de Israel uma grande expectativa acerca da vinda do Messias, e os profetas, com alguns séculos de antecedência, como aconteceu com o profeta Isaías, de que é a primeira leitura, falavam desse Messias que havia de vir e procuravam esclarecer alguns aspectos importantes. Ele seria um libertador, ele deveria trazer a paz ao mundo, etc, etc. E também, como diz o profeta Isaías nesta passagem de hoje, ele seria um servo do Senhor, obediente até à morte, e morte que depois redundaria, como nós sabemos, em vitória de ressurreição. E depois, na continuação desta sondagem de opinião, Jesus Cristo dirige-se diretamente aos seus discípulos e pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vós? Então Pedro tomou a palavra e em nome deles respondeu: tu és o Messias. Fez, portanto, uma profissão de fé em Jesus, que não era um simples homem, nem era um profeta igual aos outros profetas, mas era mais do que isso, era o Messias esperado. Jesus impôs-lhe o silêncio messiânico, como várias vezes acontecia, ordenando-lhes que não falassem dele a ninguém, e os discípulos procuraram fazer isso muitas vezes, outras vezes nem sempre, porque Jesus Cristo não estava interessado em ser aclamado ou ser aplaudido pelos homens, mas sim estava interessado em que captassem a mensagem de salvação que ele queria transmitir, portanto o Evangelho, ou essa boa nova, que seria para todos os seus discípulos a norma suprema a conduzir-nos enquanto vivemos neste mundo. E depois, porque os discípulos poderiam cair numa falsa expectativa, como acontecia com muitos judeus, que julgavam que o Messias seria um outro David que viria libertar o povo de Israel do jugo romano. Então começa a instruí-los dizendo: o Filho do Homem, a expressão Filho do Homem é a expressão que Jesus Cristo utilizava para se referir a si próprio, o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ora, esta afirmação de Jesus Cristo escandalizou, como diz o evangelista São Marcos, os discípulos. Então Pedro chamou Jesus à parte e disse-lhe que começou a contestá-lo. E Jesus, voltando-se para ele e olhando para os discípulos, diz a Pedro: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Esta linguagem que parece dura da parte de Jesus Cristo, e é, digamos assim, pedagogicamente dura, não era de forma nenhuma para desdizer da profissão de fé de Pedro, mas sim para que todos os discípulos compreendessem que os planos de Deus são diferentes dos planos dos homens. Os homens muitas vezes pensam no bem-estar, no triunfo material, nos aplausos das plebes, etc, etc. E Jesus Cristo veio dizer que não era essa a sua expectativa, ou que não devia ser essa a expectativa que os discípulos haviam de assumir em relação a Jesus Cristo. Se alguém, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E diz mais: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Portanto, Jesus Cristo é claro e diz abertamente que todos nós temos uma cruz a tomar, uma cruz à semelhança da cruz de Jesus Cristo, e que deve ser aquela que nos leva a cumprir os nossos deveres, colaborarmos com Deus no plano salvífico
e a procurar fazer a sua vontade e não a nossa vontade. Em dar a vida, porque quem der a vida há de retomá-la, mas quem quiser salvar a sua vida de forma calculista vai acabar por perdê-la. De facto, a nossa vida foi-nos concedida por Deus como um dom e como uma missão que nós temos de cumprir no mundo. E é exatamente isso que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia, procurar cumprir a nossa missão segundo a vontade de Deus. Nesta celebração, como sabemos, estamos a comemorar as bodas de ouro do Jeremias e da Mercês, que há 50 anos, na paróquia de São Bartolomeu, onde é natural da Mercês, celebraram o seu sacramento do matrimónio. Por sinal, lá estive também, e Deus me deu a graça de estar hoje aqui a comemorar com eles estes 50 anos, com muita alegria, com certeza. E queria salientar alguns aspectos importantes da Mercês e dos Jeremias, que procuraram servir esta comunidade, de uma forma muito especial dos Jeremias, a sua profissão de eletricista. E ele às vezes dizia-me, depois de ser reformado, parece que eu agora estou a trabalhar mais do que trabalhava quando estava no desempenho da minha profissão. Porque sempre procurou ajudar a comunidade com as suas capacidades, a Mercês também com os seus dotes de costura, também ajudou bastante a Igreja, e como parco que fui desta paróquia durante 17 anos, como natural também desta comunidade, por sinal fazemos anos no mesmo dia, Jeremias e eu, no dia 3 de Abril, com a diferença de um ano. Eu sou mais velho um ano do que ele, nasci em 45, ele nasceu em 46. Bem, mas queria dizer que, tanto nesta paróquia de que fui parte, como disse, e sou natural, como na paróquia de Santa Bárbara, onde estive 33 anos, como na paróquia das Cinco Ribeiras, onde tive 6 anos, e também sei que na paróquia da Serreta, e até mais na paróquia da Serreta durante muitos anos, o Jeremias prestou serviços importantíssimos, quer nas iluminações, quer sobretudo, refiro às iluminações da Igreja, com certeza, quer sobretudo na manutenção ou no reparar as avarias que lá de tempos a tempos surgem nos sinos, desde que foram automatizados, ou nos relógios, desde que foram colocados nas igrejas e também automatizados. Queria salientar este aspecto. Sei que ele participou muito também e colaborou muito na Sociedade Filarmónica e creio que em outras instituições da comunidade. É importante que assim seja, é importante que todos nós nos interroguemos até que ponto é que estamos disponíveis para prestar a nossa colaboração, para pôr ao serviço uns dos outros os dons, os talentos, as capacidades que o Senhor nos dá. Em nome destas paróquias em que participei mais ativamente, queria agradecer exatamente a este casal e que o seu exemplo fosse para todos nós também exemplo. Muitas vezes costumo dizer, as pessoas já me ouviram várias vezes dizer isto, e repito que é fundamental e compete à nossa missão de sacerdotes, que temos uma missão profética de orientar as comunidades, e nesta altura em que muita gente se recusa a dar a sua colaboração ativamente e generosamente às comunidades, não me refiro só à parte religiosa, mas refiro também a toda a outra parte, é importante que nós pensemos nisto e que tenhamos em conta, se todos nós colaborarmos, se todos nós pusermos ao serviço uns dos outros as nossas capacidades, tudo melhora. Se nós nos vamos demitindo, como muitos se vão demitindo, se não quisermos sacrificar-nos, tomar a nossa cruz, digamos assim, nestes serviços que são fundamentais, então todas as coisas pioram. E as instituições, a começar pela paróquia e todas as outras instituições, só se mantêm quando os seus membros cumprem os seus deveres, dão a sua colaboração e, sobretudo, participam generosamente e dedicadamente ao serviço dos outros. Uma frase que eu também cito muitas vezes e que não sei se a vi em qualquer parte, se é original, também não me interessa para o caso, é que se todos dermos, todos recebemos. Se não dermos, ninguém recebe nada. Portanto, este dar não quer dizer que seja coisas materiais. Também coisas materiais, com certeza. E São Tiago é bem explícito no texto da segunda leitura que nós escutamos, de que
serve a alguém dizer que tem fé se não tem obras? Eu poderia perguntar, ou parafrasear esta frase, de que serve a alguém dizer que tem estas capacidades, que tem estes dotes, por exemplo, dotes musicais, outras coisas, não é? Se não é para pôr ao serviço dos outros, se não exercita esses dotes, poderá essa fé obter-lhe a salvação? A nossa vida de cristãos não é uma questão de dizermos que somos cristãos ou que somos muito católicos e que fazemos as nossas orações, mas é sim de acolhermos numa alma, num coração disponível a mensagem do Evangelho e procurarmos vivê-la no concreto da nossa existência. Que o Senhor vos comule das vossas graças e bênçãos, e à vossa filha também, e aos outros familiares e amigos, e que a todos nós, a palavra de Deus, em cada domingo que escutamos e que devemos fazê-lo assídua e atentamente, seja para nós um alerta, um estímulo a vivermos a nossa vida de cristãos, como dizia Santiago, e repito, não só por palavras, mas em obras e verdade. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Façamos todos uma oração pedindo por este casal, por esta família, neste dia jubiloso. Bendito sejas, Senhor, que me concedestes a graça de receber a Mercês por minha esposa. Bendito sejas, Senhor, que me concedeste a graça de receber Jeremias por meu esposo. Bendito sejas, Senhor, porque nos assististe com a vossa graça e nos momentos felizes e nos momentos difíceis da nossa vida. Ajudai-nos, nós vos pedimos, e conservar fielmente o amor recebido, para mais sejamos testemunhas fiéis da aliança que cumprireis com os homens. O Senhor vos guarda todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade,
e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos do século. Amém. Abençoai e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, Mercês e Jeremias, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, concordem o seu compromisso de amor e a graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jeremias, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oxalá que dia 10 anos a gente possa gostar. É verdade. Deixa para trás, se faz favor. Vamos aplaudir. Invoquemos a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, que na sua admirável providência quis que a história da salvação fosse simbolizada pelo amor, fidelidade e fecundidade conjugal, e digamos com humilde confiança: renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, Deus fiel, pedis e recompenseis a fidelidade à vossa aliança, enriquecei com a abundância das vossas bênçãos estes vossos servos que celebram o 50º aniversário do seu matrimónio. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, que viveis internamente com o Filho e com o Espírito Santo, em plena unidade da vida e comunhão do amor, fazei a estes vossos servos recordem sempre o serviço fielmente e a aliança do amor, que afirmavam no sacramento do matrimónio. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, que na vossa admirável providência ordenais todos os acontecimentos da vida humana, de modo a orientar os fiéis para a participação no mistério de Cristo. Fazei por estes vossos servos, aceitando serenamente as prosperidades e as adversidades da vida. Fortaleçam a sua união com Cristo e vivam só para Ele. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Deus eterno e onipotente, que pela vossa admirável providência sois o princípio e o fundamento da comunidade familiar, escutai benignamente as súplicas dos vossos servos e fazei que, seguindo os exemplos da Sagrada Família, possam um dia louvar-vos eternamente na alegria da vossa morada celeste. Por Cristo, nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o nosso e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu nascimento, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruía os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduzindo-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abrindo-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente os suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Jeremias e Mercês Ávila, Os pais e os irmãos. que hoje celebram o 50º aniversário do seu matrimónio, em ação de graças, e também lembrai-vos dos seus pais e irmãos falecidos, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte da ressurreição. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia do nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Jorge, nosso padroeiro, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar com toda a confiança. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso, que
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus, Criador do Universo, que no princípio do mundo formaste o homem e a mulher para constituir uma comunidade de vida e de amor. Nós vos damos graças porque vos dignastes abençoar a união familiar dos vossos servos, Jeremias e Mercês, para se tornarem imagem da união de Cristo com a sua Igreja. Vós que os conservastes unidos pelo amor, nas alegrias e trabalhos, olhai hoje para eles com bondade. Renovai constantemente a sua aliança nupcial. Aumentai o seu amor e fortalecei-os pelo vínculo da paz, para que, juntamente com a filha e demais familiares e amigos que os rodeiam, gozem sempre da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor nosso Deus, amor tão grande, profundo e sublime. Este é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor. Não há outro Deus.
que existem aqui. Por isso adoro com toda a minha alma. Dai-nos a graça da tua luz, Virgem Maria, divina flor. Dai-nos a graça do teu amor, Rainha dos céus, sob o teu manto
Oremos. Concedei, Senhor, que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito, por Cristo nosso Senhor. Irmãos, a missa de semana vai sofrer uma pequena alteração para questões de reajuste com as missas de semana da Serreta. Portanto, a missa vai ser meia hora mais cedo. Em vez de ser às 5h30, será às 5h. E o terço às 4h30. Amanhã temos aqui um funeral pelo nosso irmão José Domingos Mendonça Mendes. Funeral às 9 da manhã. Vamos levantar o corpo na casa funerária às 8h30 e depois vimos em procissão até à igreja, missa às 9 horas. Também queria, como parco, dizer aqui uma palavra aos irmãos Jeremias e Mercedes. Os meus votos são de que conservem sempre essa vossa boa disposição. É boa disposição que é fonte de juventude eterna. Agora com a minha doença percebi isso. A gente às vezes irrita-se ou perdemos a calma ou com coisas de nada, não é? E portanto aprendi que não vale a pena dar ênfase a coisas que, enfim, não são importantes. Há coisas mais importantes, que é a vida. Portanto, o que penso é, Jeremias e a nossa irmã Mercedes têm esta boa disposição, uma boa disposição natural. Conservem sempre isto. Isto é a fonte da juventude, a fonte da criatividade, da disponibilidade, da abertura, que é isso que vocês têm manifestado ao longo desses 50 anos de matrimónio. Conservem sempre isto. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai Todo-Poderoso, vos conceda a sua alegria. Amém. O Filho unigênito de Deus vos assista benignamente na prosperidade e na adversidade. Amém. O Espírito Santo derrama o seu amor divino em vossos corações. Amém. E a vós todos aqui presentes, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Eles não obrigam a viver num horizonte, que eles vivem do ontem, do hoje, em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a famílias, amém.
Permitam-me que, a propósito desta canção, mais do que canção, oração, que foi composta pelo padre Zezinho, um padre brasileiro que tem imensas canções, imensos cânticos de reflexão, sobretudo para os jovens, neste caso foi para as famílias, compôs precisamente há 30 anos, 1994, quando foi o Ano Internacional da Família, que esta oração tão bem cantada por esta jovem ecoe nos nossos corações e que possamos sempre uns aos outros, possamos todos, pelas nossas famílias, ao Senhor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha. Não dá para explicar.